Buenas, meu povo. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de um trabalho que ele é realizado durante todo o semestre. Alguns acadêmicos têm um certo receio, até mesmo medo desse trabalho, mas não é nada demais, acreditem, não é nada demais. Eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o paper. Então, tem algumas nomenclaturas que são dadas ao paper, mas a gente chama mais comumente somente paper, tá bem? Então, vamos começar lá do início. Eu tenho um semestre acadêmico composto por 5 componentes, certo? Então, por exemplo, em agosto vai ter um componente que vai até setembro, setembro muda, vai o segundo, outubro muda, vem o terceiro, novembro muda, vem o quarto, de novembro para dezembro tem o quinto componente. Então, são 5 componentes curriculares, ou seja, 5 matérias para estudar durante aquele semestre, certo? Então, dessas 5 matérias, a última desse semestre vai ser a produção de um paper. Paper é a mesma coisa que artigo. Então, se você ainda não sabe, eu não sei o que é artigo, vai ter que dar uma pesquisada e vai aprender isso em metodologia científica, fique tranquilo. Mas importante, eu já irei definir agora o que é um artigo. O artigo, ele é uma produção acadêmica, é a mais comum das produções acadêmicas, certo? Em que você precisa, sempre que for se formar em algum curso superior, tá? É comum, terminei a graduação, seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, terminei uma especialização, uma pós, terminei o mestrado, doutorado, você vai produzir um artigo, certo? Aí tem N número de nomes e eu não vou falar a respeito deles agora, não é o caso, isso é para metodologia científica, certo? Mas então o paper ele é um artigo científico. Um artigo científico ele é como uma redação, ele é muito semelhante a uma redação, só que ele é um pouco mais trabalhoso, né? Ele tem um pouco mais de pompa, ele tem toda uma cronologia. Por exemplo, inicia-se com uma capa, uma contracapa, logo após vem o nome daquele trabalho, os objetivos daquele trabalho, os objetivos específicos e geral. Também temos uma introdução, um desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento vamos falar dos métodos, ou seja, a metodologia que foi utilizada. Dentro do desenvolvimento a gente vai falar a respeito dos resultados em que obtivemos com aquele trabalho. Tá? Então a discussão gerou qual resultado. E após vem as considerações finais. Nunca vem conclusão, né? Concluído seria um trabalho terminado, nunca existe um trabalho 100% terminado. Então vem as considerações finais. Cada uma dessas partezinhas, somando tudo, vira um artigo, ou seja, vira um paper. A Uniaselv, ela faz, atualmente, já foi diferente, mas atualmente é o seguinte. Então eu inicio o semestre letivo, tá? A partir do segundo semestre, isso que eu estou falando. No primeiro semestre não tem paper, tá? Um ou outro curso tem alguma coisa diferente, mas quase todos, né, a partir do segundo semestre. Então o meu quinto componente é para realizar o paper. Só que até o quinto semestre, ou seja, vou ter 4 trabalhos para aprender a montar cada uma dessas peças que eu falei. Então, por exemplo, no meu primeiro paper eu vou falar de citações e referências. E dentro das citações tem a citação indireta, tem a citação direta, dentro da direta tem a curta, tem a longa, né? E também tem as referências. Esse é o primeiro trabalho. Só uma parte do paper é que eu vou mandar. Então, o meu primeiro trabalho é falar sobre citações e referências. Só essa parte. Vem o próximo semestre, eu vou falar sobre objetivos, geral específico e introdução. Não? É uma outra parte. Vem o outro semestre, eu vou falar somente sobre desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento vai ter a discussão, os resultados obtidos, e com que dinamismo, ou seja, qual foi o método, a metodologia que eu usei para desenvolver aquele trabalho, certo? E assim por diante. Depois vem considerações finais e assim por diante. Então, até o quinto semestre, você aprende a elaborar o seu paper de forma completa. Então, vamos fazendo por semestre um pedacinho, cada semestre. A partir do quinto semestre, ou seja, lá no sexto semestre, você vai começar a elaborar um paper completo. Então, o pessoal que se forma em 8 semestres, o sexto, sétimo e oitavo semestre tem que fazer um paper completo. Para quem se forma em 10 semestres, aí a partir do sexto já tem 4 semestres, tem que fazer um paper completo. Mas até o quinto semestre, então do segundo ao quinto, você vai ter que fazer um pedaço, tá, de um artigo. Tá? Então começa pelo início, pelo mais fácil e vai ficando um pouquinho mais complicado. Não se preocupem, tá certo? Esse trabalho ele pode ser feito junto com um grupo de até 4 pessoas. Ele pode ser feito com 1, pode ser feito com 2, com 3 ou no máximo 4 pessoas, 4 integrantes, ok? Ele é realizado durante todo o semestre. Então, quando começar o semestre letivo, o tutor vai chegar e vai explicar: gente, nós temos um paper para falar sobre o assunto X. Então, ele vai lançar o assunto, vocês irão pesquisar a respeito desse assunto, certo?
Em cima dessa pesquisa em que fizeram a respeito desse assunto, vão elaborar o que foi pedido, ok? Então, por exemplo, eu iniciei um semestre em agosto, o meu paper eu vou apresentar só lá em dezembro. Então eu tenho de agosto até dezembro, 4, 5 meses para planejar, para colocar em prática. Depende, o tutor ele vai colocar alguns prazos, né? Ele vai querer, não, eu quero o assunto no primeiro mês, no segundo mês eu quero ver algum esboço, no terceiro mês eu quero ver o trabalho, no quarto mês eu vou devolver para vocês, no quinto mês tem que estar 100%, tudo pronto. Mas daí depende de cada professor, aqui o tutor externo, conforme o que ele for organizar junto com vocês, tá ok? No meu caso, eu tenho uma metodologia própria, tá? Mas isso eu converso especificamente em aula com vocês, certo? Então vamos voltar. Como é que tentar entender de novo tudo isso, como tudo isso funciona? Tenho um paper, é um trabalho para ser realizado durante todo o semestre. Começa o semestre, eu tenho todo o semestre para realizar esse trabalho, certo? Pode ser feito em até 4 integrantes, pode ser 1, 2 ou 3 ou 4, pode ser feito em até 4 integrantes. Esse trabalho ele é a construção de um artigo. Até o quinto semestre a gente tem que fazer só um pedacinho dele, em que vai ser proposto. O assunto o tutor também vai passar para vocês. Lá na trilha de aprendizagem ele vem com alguns nomes. Tem lá, Seminário da Prática Interdisciplinar, Prática Interdisciplinar, Seminário Interdisciplinar. Isso tudo é o nosso paper. Tá? Todos esses nomes aí querem dizer a mesma coisa. É o nosso paper. Então nós temos que fazer esse artigo, esse paper, para quando cheguemos no quinto semestre, a gente já consiga entender como é que se dá essa produção acadêmica, que é a mais, eu não digo simples, mas é a mais comum, a mais comumente. É a mesma coisa que fazer um TCC. Eu realmente sou apaixonado pela construção do paper, porque a Uniaselv ela tem essa metodologia em que, de certa forma, obriga vocês, para conseguir passar desse semestre, a estudarem sobre metodologia científica, a entenderem como é que se dá a formação de cada partezinha de um artigo científico, que a gente chama de paper na Uniaselv. Cada uma dessas partezinhas, depois que aprendeu tudo, vai começar a fazer um paper de uma forma geral. E, obviamente, cada instituição tem o seu método, mas eu gosto muito desse. Eu não gosto muito daquele método em que chega e o TCC você tem que fazer lá no 8º semestre ou no 6º semestre para os tecnólogos. Chega lá, você não sabe de muita coisa e daí, cara, a faculdade tem a função de te ensinar a iniciação à pesquisa, a iniciação científica. Você tem que compreender o que é ciência a partir da faculdade, a partir da universidade. Então, o momento para vocês entenderem o que é ciência é agora. E o mínimo das ciências é entender como é que se faz um artigo. Certo? É por isso que vai aprender um pedaço de cada vez e após vai fazer ele completo. Então vocês vão fazer praticamente um TCC, um trabalho de conclusão de curso? Não, não é um TCC, mas é um trabalho muito semelhante a um TCC. A partir do 6º semestre vocês já vão estar montando ele de pé nas costas. Acredite, quem chega no 4º, 5º semestre ali já vê que não é nem um bicho de 7 cabeças, que é super tranquilo, desde que se organizem, montem um cronograma próprio, o professor vai propor algumas datas de entrega, de retorno de trabalho. Se vocês o fizerem, com certeza vai ser show de bola, vocês vão estar muito bem, ok? O paper ele tem uma nota 10, normal, certo? E dentro dessa nota tem uma que é a entrega do trabalho. Vai ser postado lá no ambiente virtual ou outro meio que o tutor peça. A entrega do trabalho é uma nota. E também tem a entrega oral, ou seja, a socialização. Socialização é o quê? O seminário, é a apresentação. A gente chama de seminário sempre uma apresentação de trabalho. Lá na escola não é assim, né? Chama de apresentação de trabalho. Aqui, se o aluno apresenta, é seminário. Se vem alguém de fora, a gente chama de palestra, tá? Então, se o aluno está apresentando, é um seminário da prática. Então, vocês podem ir para a rua, pode fazer um estudo de campo, N situações, conforme vocês quiserem e conforme as orientações do seu tutor, tá? Conforme a maturidade que ele achar que vocês têm, se pode ou não fazer. Tá? Isso é uma conversa com o tutor, certo? E assim se dá o paper. Temos uma diferença entre o curso semipresencial e o curso flex. No curso semipresencial, você tem conversa direta com o tutor sobre a produção do seu paper e é o tutor, o professor aqui do polo, que vai dar a nota sobre esse projeto, sobre esse trabalho. Então ele vai dar a nota da socialização, da apresentação, né? E também a nota da entrega do trabalho. Vai ser direto contato com ele. No caso das turmas flex, não. O tutor aqui do polo, o professor aqui do polo, lembra que ele não é da tua área específica? Então ele não poderia corrigir um trabalho que você provavelmente vai fazer da tua área específica, né? Logo, esse tutor ele pode te ajudar na elaboração desse trabalho, com certeza. Como é que se dá o formato, a metodologia e tudo mais, ele vai te ajudar com certeza.
Porém, quem corrige esse trabalho ou é o docente ou é o tutor interno lá de Indaial. Então, não há necessidade da socialização do trabalho. Vai vir normalmente alguma pergunta sobre aquele trabalho, é necessário que se monte slides daquele trabalho e envie. Então, vem 2, 3, 4 perguntas sobre aquele trabalho, mais alguns slides em que tem que enviar e mais o formato em Word ou em PDF do trabalho para enviar. Mas, gente, é muito, mas muito prazo para fazer esse trabalho. Então tem todo o semestre para que você faça. O que não pode deixar acontecer é chegar no final do semestre, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Como assim não sabe nem o que é isso? Para mim ninguém vai chegar e falar isso, porque eu já estou explicando agora. É possível que alguns alunos entrem novos no decorrer. Então se estamos iniciando em agosto, pode ser que alunos entrem em setembro. Alunos entrem em outubro. Até os alunos que entrarem em outubro, eles vão ter que fazer esse paper. Tá? Quem já entra em novembro já não faz. Mas quem entrar até outubro, por exemplo, do corrente ano, vai ter que fazer esse paper. E ele vai precisar do apoio de vocês, que já tem um pouco mais de bagagem. Tá? 1, 2, 3 meses de bagagem já é mais, gente. Já tem um pouco mais de experiência. Então eu indico o quê? Sempre que fizerem um trabalho, não deixem o grupo cheio. Deixem o grupo com 2 ou 3 integrantes. Tenham empatia, coloque no lugar do outro. Hoje vocês são calouros, amanhã vai ter outro calouro. E seria muito mais interessante que alguém que já está acostumado, já entende como é que é o projeto, já tem uma ideia pelo menos montada, vá lá e se viu que entrou um aluno novo, chama esse aluno para vir. Não, vem para o nosso grupo, a gente já entendeu como é que é, nós vamos te dar essa parte para fazer, certo? Finalizando então, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito claro. Esse trabalho ele não é um Frankenstein. Cada um pega uma parte ali, monta e vira o trabalho. Não, daí ninguém vai aprender nada, na verdade. Ele é um trabalho que ele tem que ser construído em conjunto. Então todos, se eu estou fazendo o trabalho em 4 pessoas, essas 4 pessoas têm que saber o que está ali naquele trabalho. Essas 4 pessoas têm que debater sobre aquele trabalho. Tá? Eu indico o quê? De antemão, escolha um líder para ser o responsável pelo trabalho. Então esse líder ele vai ser o responsável, aí ele vai dividir. Não, vamos fazer assim, ó, cada um vai achar 4 referências sobre esse trabalho. Vão atrás, vão procurar artigo e achar referência. Aí cada um vai pegar e vai ficar responsável por tal parte. Se reúnem, se der, né, evitando aglomeração no caso da pandemia agora, dá para se reunir por vídeo WhatsApp, pelo Meet, pelo Hangouts, pelo Teams, N funções que dá para fazer. E no caso de poder reunir presencial, reúne e vai passar todas as informações, fazer um compilado geral a esse responsável e esse é o que vai enviar para o professor ou postar o trabalho de todo mundo, certo? Não dá para ficar um responsável e os outros ganhando nota nas costas. Aí vai ser um mau profissional. E não é o caso que eu quero de vocês, né? Então, tenham essa ideia, esse condicionamento, com certeza vai dar certo, tá? O paper não é um bicho de 7 cabeças. Entendam, desde já, não é um bicho de 7 cabeças. É um artigo científico, é cobrado, obviamente, é ruim de fazer. Cara, depois você vai ver que é até gostoso de fazer, porque você vai pesquisando, vai adquirindo conhecimento. São conhecimentos que são externos, que não estão nos componentes daquele semestre, e justamente ele vai te dar essa habilidade de pesquisar, de correr atrás de material conforme o que você goste. Às vezes você tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista. E dentro desse ponto de vista não existe o certo ou errado, cada um tem o seu, depende do ponto de ótica, da onde a pessoa está enxergando, certo? Aí você vai achar aquilo que mais se adequa e mais esteja ligado a você, certo? Também há necessidade de socialização, produção de slides, fazer um trabalhinho bonito, plágio, não preciso nem falar que plágio é crime, então não pode fazer, pegar um negócio pronto da internet, jogar lá, não vai dar certo, ó, vai ter um 0 bem grande postado para vocês. Não é o caso, acredito que não vai acontecer, né? Então, já entendo desde já. Isso, copiar não pode. Pode tomar uma base? Pode, mas tem que citar de onde eu tirei, tá? Citar referência. Mas você vai aprender lá na metodologia científica, certo? Então, em relação a seminário da prática interdisciplinar, produção do paper, eu conversei com vocês nesse vídeo hoje. Muito tranquilo, acredite, há todo um semestre para fazer, ninguém vai chegar já cobrando, eu quero para amanhã um artigo, não é esse o caso, meu amiguinho, você tem 4, 5 meses para fazer um semestre todo, então não é esse o caso, fique muito tranquilo, tá? É lá no final do semestre, é o último componente do semestre, tá? Mas você não pode deixar para se preocupar só lá na frente, não vai dar certo, comece a se preocupar já agora, montar um grupo, se inserir, achar um tema, começar a produzir. No final dá tudo certo, você às vezes já termina com 2, 3 meses, você já está com tudo 100%, já manda o tutor, já dá o aval, você vai lá e posta se quiser, e no final dá tudo certo, ok? Acredito que tenha esclarecido as dúvidas. Novamente, me coloco à disposição para o saneamento, se assim for o caso, de novas dúvidas, tá bem? E conforme a prática, de novo, falo da pedagogia do focinho, tem que fuçar, tem que ir lá,
ver na trilha de aprendizagem o que é o tal do paper, vai olhar lá, vai ver, às vezes tem vídeo explicativo, sempre tem modelinho pronto já lá. Que maravilha, modelo pronto. Sim, vai lá, vai pegar um modelo, vai ter acesso ao livro de metodologia científica, se não tem, fala com o tutor, tá bem? Ali vocês já vão estar muito bem amparados, certo? É o mínimo, pessoal, entender de produção científica. E eu acredito que vão tirar de letra. Quem se esmerar, quem for atrás, no final dá tudo certo. Forte abraço!